Olá, queridos amigas, irmãos e irmãs da New Hope Church. É um prazer e uma alegria poder compartilhar com vocês mais um trecho da palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem aí as suas Bíblias para fazerem a leitura comigo do texto que está no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 12. Nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 19. E o texto diz assim: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: Eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Vamos orar? Querido Deus, nós pedimos a Tua bênção e a iluminação do Teu Espírito sobre a palavra que foi lida. Que esse mesmo Espírito aplique ao coração de cada um que acompanha essa mensagem neste dia. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você carrega cicatrizes? Eu tive uma infância muito bem vivida no interior de Minas Gerais. Cresci com muita liberdade, muito skate, bicicleta, carrinho de rolimã, esporte, trilha. E as consequências disso é que eu carrego nas minhas pernas e no meu corpo muitas cicatrizes. Algumas cicatrizes a gente adquire mais posteriormente. Já são cicatrizes de outras coisas, não relacionadas à diversão, mas são cicatrizes de enfermidades. E todas essas cicatrizes, elas carregam alguma história por trás. Por isso, eu quero meditar com você nessa manhã sobre o tema Vivendo com as Cicatrizes. Cicatrizes são marcas que nós levamos para o resto das nossas vidas. Existem tratamentos, e as mulheres talvez se preocupem mais com isso, em como removê-las. Do lado de fora, talvez seja até possível. O problema é que muitas vezes as cicatrizes são lá dentro. São cicatrizes da alma. São cicatrizes do coração. Por exemplo, quem de nós aqui assistindo à Copa, final da Copa do Mundo de 1994, não se lembra daquele pênalti que o Roberto Baggio bateu e errou? Esse homem carrega uma cicatriz. Nós carregamos o tetra. Ele carrega uma cicatriz. E elas são assim. Tem histórias, tem dor, tem sofrimento, e nós vivemos com elas. O texto que nós lemos mostra um momento muito difícil da vida do rei Davi, quando ele perde o seu filho esse que havia nascido e o Senhor colocou a mão sobre ele. Eu não sei se existe alguma dor maior do que essa na vida. Eu sou pai, eu não consigo conceber a dimensão de uma dor e de uma enfermidade tamanha que isso pode causar no meu coração, no coração de Davi e provavelmente no seu, caso você tenha passado por uma experiência como essa. A forma como Davi lida com essa experiência, com esse sofrimento, com essa dor, pode nos auxiliar numa ótima maneira de nós lidarmos também com as nossas dificuldades, com aquilo que nos abate no dia de hoje. Afinal, quem não tem perda de pessoas queridas, quem não passou ainda ou não conhece pessoas que passaram
por problemas dificílimos no casamento, ou ainda que carregam histórias de abusos, sejam eles morais ou físicos, ou ainda a ausência de paz, frustrações amorosas. O que nós sabemos é que esse princípio, que foi válido para Davi, que enfrentou certamente uma das maiores dores que podem ser experimentadas pelo ser humano, se serviu para ele. Certamente são princípios úteis para nós também. Primeiro deles, viva com coerência. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes, diante de situações difíceis, nós não temos a capacidade de desenvolver uma coerência com as nossas atitudes. O que eu estou dizendo com isso é que viver com coerência significa buscar auxílio e ajuda em quem, de fato, pode te auxiliar. Olha só o que diz o versículo 16, quando Davi fica sabendo da enfermidade do seu filho. Buscou Davi a Deus. Nele, em Deus, nós temos a capacidade de aprender a viver debaixo da sua dependência. Busque ao Senhor diante de todas as suas dores e todas as suas dificuldades. Se você está vivendo um momento difícil, busque ao Senhor. Ele é a fonte de todo poder, autoridade, soberania, governo. Debaixo dele estão todas as outras coisas. A maneira mais coerente que nós podemos ter quando nós estamos passando por uma situação difícil é buscar ajuda em quem de fato pode nos ajudar. Faça também tudo aquilo que estiver ao seu alcance. Se você está enfermo, procure médicos. Se a sua enfermidade ela é psicológica, ela é a enfermidade da cabeça, vá atrás de um bom psicólogo, vá atrás de um psiquiatra. Faça tudo aquilo que está ao seu alcance. Tudo que estava ao alcance de Davi, ele fez. Davi buscou a Deus, ele orou, ele clamou, ele jejuou, ele colocou o seu rosto em terra, ele se humilhou, ele clamou, ele fez tudo aquilo que estava ao seu alcance. Davi luta enquanto há esperança. Enquanto há vida, há esperança. A consequência da atitude de Davi o ajudou na compreensão do seu sofrimento. A nossa atitude diante das nossas dificuldades nos ajudam na aceitação daquele momento. Sabe quando você tem aquela percepção de que, olha, tudo que estava ao meu alcance, eu fiz. Eu não fui além. Pastor, o que você quer dizer com eu não fui além? Bom, um exemplo muito claro que me vem à mente com relação a isso, me remonta uma história que eu ouvi, saiu no noticiário, foi assim um rebuliço na região. Eu estudava no seminário de Campinas, o ano era 2002, e na cidade de Paulínia, no interior de São Paulo, um homem havia dado ré na garagem e acidentalmente ele matou o seu próprio filho. Essa criança foi velada num velório profundamente triste. Essa criança foi enterrada. Na noite posterior ao enterro da criança, essa família estava numa igreja e o líder dessa igreja resolveu, por uma revelação pessoal, que Deus iria ressuscitar essa criança. Ele e mais 9 pessoas foram em direção ao cemitério, violaram o túmulo da criança,
retiraram o caixão, abriram o caixão e seguraram o corpo daquela criança. E oraram a Deus pedindo que Deus o ressuscitasse. A consequência disso, 10 pessoas presas, o Evangelho sendo envergonhado pela falta de coerência nas decisões que este líder tomou, enganando o pai dessa criança. Davi faz tudo o que está ao seu alcance, nada além. Ele busca a Deus, ele ora a Deus, ele jejua a Deus, ele clama a Deus. Se você está passando por um momento difícil, faça tudo aquilo que estiver ao seu alcance. Não vá além. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto. Viva com maturidade. Desenvolva maturidade diante das circunstâncias. A continuidade desse texto, a partir do versículo 20, diz assim: Então quando, assim que Davi soube que o seu filho estava morto, então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois ele veio para a sua casa, pediu pão, puseram diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: o que é isso que você está fazendo? Pela criança viva você jejuou, chorou. Agora, depois que ela morreu, você se levanta e come pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que ela é morta, por que eu irei jejuar? Eu irei a ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a, se deitou com ela e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã e lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Algumas coisas acontecem e é impossível voltar atrás. Na minha terra tem um ditado que diz: não se chora sobre o leite derramado. Se você não sabe que expressão é essa, o leite era tirado em currais. Currais normalmente são forrados de fezes de vaca. Quando a vaca dava um coice, aquele coice esbarrava no leite e todo o trabalho daquela manhã derramado. Não tem como recuperar. Não se chora sobre o leite derramado. A maturidade exige de nós consciência de que algumas coisas são irreversíveis. Elas não mudarão. Contudo, o que muda é a minha percepção, é o meu comportamento diante dela. Davi tem plena concepção disso. Não quer dizer que ele não lamentou a morte do filho. Não quer dizer que ele não irá mais sofrer. Mas a maneira como Davi se comporta nos ensina que algumas coisas precisam ser deixadas para trás, porque a vida segue. Nós seguimos adiante.
nós caminhamos com perseverança para o alvo que nos foi proposto. Sigamos a atitude de Davi. Me lembra um pouco aquela música do poeta chamado Paulo Vanzolini. E nessa música ele diz assim: chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão. Reconhece a queda, não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Algumas coisas são irreversíveis. A sua atitude pode ser diferente. Quando Davi tem consciência de que o Senhor havia tomado o filho para si, o que ele faz? Ele se levanta, toma um banho, troca de roupa, passa um perfume, senta-se à mesa, se alimenta, entra na casa do Senhor e o adora. A nossa adoração não depende de causas externas. A nossa adoração a Deus é fruto de maturidade, do Deus que conduz a nossa vida, do Deus que nos conduz ao crescimento e à maturidade. Gustavo, isso é difícil. Se é. Mas foi o que Davi fez. Foi a maneira em que ele lidou com esse luto. E de maneira muito graciosa, Deus o abençoou. Porque o louvor dos lábios de Davi não estavam nas coisas externas, estavam no seu interior. Lembro aquelas palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Nas nossas maiores fraquezas, o Espírito mostra a nossa força. Não desanime. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Haja com maturidade. Não vá além. Haja com maturidade. E desfrute das bênçãos reservadas por Deus a você, hoje e no amanhã. O louvor não está do lado de fora, o louvor está do lado de dentro. E eu encerro essa meditação lembrando a história de um homem chamado Horácio Spafford. Esse homem viveu no ano de 1870. Neste ano, ele perde o seu primeiro filho, dos 5 que ele tinha. Em 1971, na cidade que ele morava, em Chicago, essa cidade passou por um grande incêndio e ele perdeu muitas propriedades. Em 1973, sua esposa e suas 4 filhas são enviadas em direção à Europa para participarem de uma cruzada evangelística. Em novembro, elas embarcam no navio. Em dezembro, ele recebe um telegrama da esposa. E nesse telegrama estava escrito:
Saved alone. E ela o noticia de que o navio havia naufragado. Suas 4 filhas haviam morrido. Só sua esposa estava viva. Ele imediatamente arruma as suas coisas. Pega um navio em direção à Europa. No local onde o navio havia naufragado, ele toma um bloco de notas e escreve uma canção a Deus, intitulada It is Well with My Soul. Em português, nós cantamos Sou feliz com Jesus. E essa música diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e me ataque com vis tentações, o certo eu estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Maturidade é estar com os olhos fixos nas possibilidades que nós temos à frente e no Deus que nós temos no alto, não nas impossibilidades do passado. As atitudes de Davi nos incentivam a isso. Ele se levanta, toma um banho, se alimenta, entra no templo e louva ao Senhor. Nós temos uma promessa. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não existe nenhuma dor, nenhum ferimento, nenhuma cicatriz que seja maior do que o fardo que nós podemos carregar. Está pesado? Ouça as palavras de Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus abençoe você.